Olá, meu nome é Ellen, como tá aqui dando início à atividade de recuperação paralela, eu vou gravar um vídeo, eu escrevi tudo e eu vou gravar um vídeo explicando e tem alguns exemplos. A etapa que eu fiquei para fazer foi a etapa 2, que tem os assuntos de juros compostos, taxas nominais equivalentes, taxa de pagamento e atualização de valores, que é a amortização, é a tabela price e saque, e também tem a introdução à educação financeira. Começando pelo primeiro assunto, que foi juros simples, a forma para calcular os juros compostos, na verdade. A forma para calcular os juros compostos é essa daqui, que é o montante igual o capital vezes 1 mais o I, que é o índice percentual, também pode ser chamado a taxa, elevado a T, que será o tempo. A taxa ela pode vir tanto ao dia, como ao mês, como também ao ano, ou ao semestre, enfim. E o tempo vem dizendo dia, mês ou ano. E é uma questão, como botei aqui uma questão como forma de exemplo, é essa daqui, ó. O valor do empréstimo que devido a pessoa pegou foi de R$500.000, com a taxa de juros de 10% ao ano, e a questão pergunta qual é o montante após 3 anos. Bom, eu já resolvi a questão, que é para deixar mais fácil a explicação, e a resolução você pega a fórmula e vai botando o capital. Tá aqui, eu grifei todas as informações mais importantes. O capital foi R$500.000. O índice percentual, ele diz aqui 10% ao ano. E o tempo, 3 anos. Botando na fórmula, o montante ficou igual 500.000, que é o capital, vezes 1 mais 0,1, que é 10%, e elevado a 3, que é 3 anos. 500.000 vezes 1,1, que é isso daqui, somado, elevado a 3, e esse valor tá aqui, 1,1 elevado a 3 dá esse valor aqui, eu já fiz, multiplicado por 500.000, ficou igual a R$665.500, que foi o valor do montante. E além disso, eu ainda trouxe essa outra questão, vou botar aqui de lado para ficar melhor. A questão diz o seguinte: o investidor aplicou R$50.000 por 8 meses, a taxa de 6% ao mês, no regime de juros compostos. A questão, muitas vezes, ela vai dizer o tipo de juros simples ou juros compostos. Mas quando ela não fala juros simples, a gente já subentende que é juro composto. E aqui pediu para calcular o montante. As informações que nós temos é que o capital é 50.000, como está aqui. O índice percentual é 6% ao mês. Vale lembrar que quando a questão dá o índice percentual, por exemplo, ao mês, e ela, sei lá, dá um ano, a gente tem que adequar. Tipo isso. Depois eu explico melhor isso. O índice percentual 6% ao mês está aqui, e 6%. A gente pode fazer 6%, 0,6. Dividir, né, nesse caso. E o tempo foi 8 meses, e aí perguntou qual o montante. Tá aqui a fórmula, a gente só adequa isso aqui a fórmula, que vai ficar um montante igual a 50.000, que é o valor do capital, vezes 1 mais 0,6, que é 6% o valor da taxa, elevado a 8, que é 8 meses. Fazendo isso tudo, nós temos como montante R$79.692,40. E aí a gente termina o conteúdo de juros compostos. Basicamente foi isso que nós estudamos. E aí passamos para taxas nominais e taxas equivalentes. Continuando, dei uma cortada para o vídeo não ficar tão grande aqui no celular, mas depois eu faço uma ediçãozinha. E taxas nominais equivalentes. Taxas nominais equivalentes é basicamente a transformação de taxas para períodos distintos e equivalentes e classificar os tipos de taxas de acordo com o período observado e condições. Explicando de forma simples, eu trouxe aqui. Basicamente, quando temos... deixa eu ver o celular.
quando temos uma taxa nominal e queremos encontrar a taxa equivalente, é necessário a transformação do período do mesmo da capitalização. Explicando mais simples ainda, eu trouxe aqui, ó. Basicamente você tem uma taxa ao mês e tem que descobrir quanto que ela vale ao ano ou semestre. Sei lá, no tal questão te deu ao ano. Escrever aqui, ao ano. E você tem que adequar essa taxa ao semestre. Basicamente isso. Aí tá aqui, eu trouxe essa informação aqui, taxa nominal, é aquela declarada, é aquela que é expressa na questão. E taxa equivalente, ela leva em conta a frequência de capitalização ao longo do tempo. E aqui é a fórmula para você calcular em que N é o tempo. Você vai levar a N, que é o tempo. E aqui eu trouxe essa questão para exemplificar, taxa nominal. A gente passou para a taxa equivalente. E o exemplo que nós temos foi que, tipo assim, a questão ela deu 25% ao ano. E a taxa equivalente nós transformamos para um mês. Como um ano tem 12 meses, 2 anos tem 24 meses. Logo será 2% ao mês. Não sei se vocês entenderam, mas depois eu explico melhor isso. E aplicando isso aqui à fórmula, nós temos que é da fórmula mais a taxa, que é 2%, que foi quanto nós transformamos, que ficou 0,2, que é basicamente 2 dividido por 100. E elevamos a 12, que é o número de meses que tem em um ano. E essa conta a gente já fiz aqui, ficou 26,82% de taxa, basicamente. E que essa questão aqui ela é melhor para explicar. 1% ao mês. Quanto é 1% ao mês? Tipo assim, ao semestre. Taxa equivalente taxa nominal e equivalente é basicamente você transformar uma taxa, de, por exemplo, quanto você vai pagar, sei lá, ao mês e quanto você vai pagar ela ao ano. Deixa eu arrumar isso aqui. Por exemplo, você tem que pagar 1% ao mês. Só que quando chegar um ano, quanto será você tem pagado? É uma coisa, eu não sei explicar. Eu não sei explicar, mas é isso. Nesse exemplo aqui que eu trouxe, 1% ao mês, quanto que vai ser ao semestre? Aí você adequa, bota na fórmula 1 mais 0,01, que é 1%, elevado a 6. Por quê? Porque 6 é o total de semestres. Deixa eu botar aqui. Semestre. E aí, a gente soma isso aqui e eleva a 6 menos 1, que é um que tá aqui em cima na fórmula. E isso aqui vai dar 6,15% ao semestre, que é quanto você pagou. Basicamente isso, quanto você realmente pagou de taxa. No conteúdo de série de pagamento e atualização de valores, nós vamos ter a amortização, que vamos ter a tabela price e saque. Começando pela tabela do saque, esse S, A e o C significa sistema de amortização constante. Mas a gente precisa entender primeiro o que é amortização, por isso que eu botei aqui. A amortização é aquele valor que será descontado no total que você deve. Por exemplo, você deve R$100 e você paga, sei lá, 20. A amortização é aquilo, é quanto você pagou, quanto foi descontado. E na tabela do saque, sistema de amortização constante, como o próprio nome fala, será constante, o valor não muda. Ou seja, o valor da amortização ele não vai mudar. Como exemplo, eu trouxe a tabela feita já para me explicar para vocês e uma questão.
A questão diz o seguinte: uma dívida de R$100 é paga com juros de 15% ao mês em 5 meses, pelo saque. Realiza a tabela de amortização. Bom, as informações que a questão dá, R$100, aqui ela vai ser a nossa dívida. E ela é paga com juros de 15%, deu a porcentagem dos juros, ao mês, em 5 meses. Deu o nosso tempo, pelo saque. Se ele falou saque, nós já sabemos que o sistema de amortização ele vai ser constante, não vai mudar. E aí pediu para realizar a tabela. Na tabela, nós vamos ter tempo, que o tempo, ele vale lembrar que ele não começa do mês 1, ele começa do mês 0. A dívida, os juros, a amortização e a parcela. O tempo, no tempo 0, nós vamos ter o início da dívida, que será 100. No entanto, como a gente não começou a pagar ainda, o valor da parcela será 0, o valor da amortização será 0 e o valor dos juros será 0. Para você calcular, a partir do primeiro mês, temos aqui a amortização. É a dívida dividido pelo número de parcelas. Ou seja, como a amortização já vai ser constante, nós já podemos fazer a conta 100, que é aqui o total da dívida, dividido pelo número de parcelas. Como a própria questão deu uma informação de 5 meses, o número de parcelas será 5, obviamente. Então, 100 dividido para 5 é 20. Então, sabemos que o valor da amortização será 20. Aqui, ó, constante em todos os meses. Por isso que na amortização, já botei R$20 aqui, porque é constante. E aqui eu botei, os juros são de 15% e são calculados sobre o valor da dívida no tempo anterior. Então, os juros do primeiro mês, nós já fazemos aqui, ó, tempo 1, 15% de 100, que é R$15. Ou seja, os juros do primeiro mês foi R$15. E o valor da parcela será a amortização mais os juros, que é quanto ele vai pagar. Se a amortização foi 20 e os juros foi 15, ele vai pagar de parcela R$35. Se ele pagou de parcela R$35 e a amortização... Não, de parcela ele pagou R$35. Logo, a dívida que valia 100, ele pagou 20, ficou para 80. E assim por diante. Vamos começar. Vamos começar. A dívida R$100. A amortização foi R$20, foi constante. Então, daqui a gente já tira 100. No primeiro mês ele pagou 20. Aí você vai fazendo a subtração. Menos 20, menos 20, menos 20. 100 no primeiro mês ficou 80. Depois de pagar menos 20 ficou 60. Depois de pagar 20 ficou 40. E por fim 20. E no último mês ele já tinha quitado a dívida. E aí vai. Seguindo para o segundo mês, nós vamos fazer os juros, que não será mais de... será 15% do mês anterior. Ou seja, não será mais 15% de 100, será 15% de 80. 15% de 80 dá R$12. Logo, os juros do segundo mês foi R$12. O valor da parcela, que é a amortização mais os juros, como o juros do segundo mês foi R$12, aí você soma com o valor da amortização, ficou R$32 o valor da parcela. E a dívida tá aqui, menos 20, ficou R$60. E aí vai por diante. No terceiro mês, nós vamos ter 15%, que é o valor dos juros, de 15% de 60, que foi o do mês anterior. 15% de 60 dá R$9. E como nós sabemos que a amortização é 20, para saber a parcela, nós precisamos somar a questão dos juros mais a amortização. R$9 somado com 20 dá R$29. R$29 foi o valor da parcela no terceiro mês. E aí você vai fazendo por diante, como a tabela já está feita, vocês podem observar. E agora, seguindo para a tabela Price, vou explicá-la para vocês. A tabela Price é o sistema de amortização francês, como eu escrevi aqui.
e o valor da parcela é constante. No sistema saque, o valor da amortização é constante. Na tabela Price vai ser o valor da parcela. E para você calcular a parcela, tem essa fórmula aqui que eu explico já. Se o valor da parcela é a mesma todo mês, logo a amortização é o que vai crescer. E para calcular a parcela, como eu já falei, tá aqui a fórmula. E nós vamos dar um exemplo disso na prática. Bom, o exemplo que eu trouxe aqui na tabela Price, eu vou ler para vocês. Uma dívida de R$100 é paga utilizando o sistema de amortização francês. E nisso eu grifei as informações que o texto dá. R$100 vai ser a dívida. Amortização francês, ele já está dizendo que é pelo sistema Price. E sabendo que a taxa de juros foi de 10% ao mês e a dívida foi paga em 3 meses, faça a tabela. Bom, já deu o total da dívida, que foi R$100, que foi na tabela Price. Falou que a taxa foi de 10% ao mês e que tudo foi pago em 3 meses, ele já deu tempo. Para calcular o valor da parcela, nós vamos... Aqui, ó, será o capital vezes o índice percentual, que é o valor da taxa. Aqui, ó, capital, R$100, que foi o valor total, vezes o índice percentual, que aqui foi 10%. Só que aqui, isso aqui é o que eu já fiz. 10% será 0,1 ou 10. E aí eu já somei com 1 aqui, por isso que ficou 1,1 elevado a 3, que é o tempo N aqui. E tudo isso dividido por 1 mais o valor do índice percentual, que ficou 1,1, que seria nesse caso isso daqui mais 1,1 elevado a 3, que é o tempo, menos 1. E fazendo essas contas que eu já fiz, o valor da parcela deu 40,21. Se o valor da parcela deu 40,21 e nós sabemos que ela é igual para todos os meses, eu já botei aqui. Na tabela, nós vamos ter o tempo, é igual a outra. Tempo, dívida, juros, amortização e o valor da parcela. Como o valor da parcela é constante para todos os meses, eu já botei no primeiro, no segundo e no terceiro mês. No tempo zero, o valor da dívida é R$100, obviamente, só que, como ele não começou a pagar, o valor dos juros é 0, da amortização é 0 e da parcela, obviamente, também é 0. Aí aqui embaixo eu botei as informações. O juros será 10% da dívida do mês anterior. Por exemplo, no primeiro mês será 10% de 100, que é o valor da dívida. Então, 10% de 100 é R$10. O valor dos juros no primeiro mês foi R$10. E o valor da amortização é o valor da parcela, que foi 40,21, menos dos juros. 40,21 menos 10, que é o valor dos juros, deu 30,21, que é o valor da amortização do primeiro mês. E para calcular a dívida, tá aqui, ó, o desenho. Para calcular a dívida, que foi R$100 do primeiro mês, menos o valor da amortização, 30,21, dá R$69,79, que é quanto ele realmente pagou, quanto realmente foi descontado. Aqui seria os R$100 seria o do mês anterior, menos a amortização. O que eu quero dizer é que na parcela, R$40,21, com os juros, que foi R$10 no primeiro mês, e a amortização, quanto ele realmente pagou foi R$69,79. Não, quanto ele realmente pagou foi 30,21, que o que foi realmente descontado foi, que ainda falta, na verdade, é 69,79. No outro lado eu fiz as contas, depois eu explico já. No segundo mês, o valor da dívida. No segundo mês, o valor dos juros não será mais R$10. Aqui, como eu botei aqui, será 10% da dívida do mês anterior. Então, será 10% de 69,79, que foi o valor
que é quanto realmente ainda falta para ele pagar. Então, 10% de 69,79 dá 6,98 aproximadamente. E o valor da amortização tá aqui. É o valor da parcela, que é igual para todos os meses, 40,21 menos 6,98, que foi quanto ele pagou de juros. E o valor da amortização no segundo mês é R$ 33,23. E isso eu já fiz as contas para adiantar, como eu já falei. E o valor da dívida tá aqui. O mês anterior foi 69,79 menos o valor da amortização, que foi 33,23, e nisso restam ainda para ele pagar R$ 36,26. O terceiro mês eu não fiz esses dois só para dar como exemplo. E aqui do outro lado, eu fiz as contas. Aqui, do primeiro mês, o valor da amortização é a parcela menos os juros. A parcela, como é igual, é 40,21 menos o valor dos juros, que foi R$10, 30,21. Tá aqui do primeiro mês. O valor dos juros é 10% de 100, que é o valor inicial da dívida. E ficou R$10, R$10 é o valor dos juros do primeiro mês. Botei aqui. E o valor da dívida, que é o valor do primeiro mês, R$100. Menos da amortização, que foi quanto ele pagou, 30,21. E tudo isso ficou, subtraindo, ficou 69,79, que é o valor da dívida do primeiro mês. E aqui eu fiz também do segundo mês, as contas. E é isso. Por fim, chegando ao último conteúdo da etapa, nós tivemos a aula de introdução à educação financeira e nisso foi abordado a questão de, deixa eu focar, sonhos e projetos. Sonhos e projetos é duas coisas diferentes. Sonho, aqui como eu escrevi, ele é o desejo vivo, é o anseio que você tem por algo, é a ideia de querer alcançar. Sonho, por exemplo, eu sonho em ter um carro, sonho em ter uma casa, sonho em ter alguma coisa. E projeto, ele é o sonho tirado da cabeça e colocado no papel. Projeto é você, como o próprio nome fala, projetar, você ter algo. E aqui eu botei os passos de projetos, na verdade eu botei o que são. Eles são temporários, pois eles têm início e eles têm fim. São planejados, obviamente você planeja ter alguma coisa. Geram produtos, ou seja, geram resultados, geram produtos. Isso é realizado por pessoas, isso é óbvio. E além disso, são executados com recursos limitados. E os passos, aqui ó, os passos que te ajudam a transformar o sonho em projeto, do projeto em realidade. O primeiro passo é saber o que você quer alcançar. Por exemplo, como eu botei aqui, basicamente, tem uma visão clara sobre os sonhos e estabeleça metas claras e definidas. Você saber o que você quer alcançar e, por exemplo, eu quero ter uma casa, ou então eu quero ter um carro, ou então eu quero entrar para tal faculdade. Você, tipo assim, saber o que você quer. Eu quero ter uma casa com 3 quartos, sei lá, uma garagem e tal. E ou então eu quero ter um carro vermelho, tal carro, eu quero ter tal carro em tal ano. Ou, por exemplo, eu quero entrar em tal faculdade. Você saber qual faculdade você quer, quando você quer entrar, onde você vai estudar. É isso, é você ter metas claras e definidas, como eu botei aqui. O segundo passo é estabelecer metas claras e objetivas, como eu já falei. Ter uma visão do futuro. Daqui a, por exemplo, 3 anos eu quero ter dado entrada pelo menos na metade do carro. Ou então eu quero ter pagado metade da casa. Você tem uma visão do futuro. 4. Estabelecer etapas. Por exemplo, no primeiro mês eu quero juntar tanto para dar entrada em tanto na casa. É isso, estabelecer etapas. E o quinto passo é comemorar todo o progresso. Eu consegui pagar metade da casa, vou comemorar. Paguei metade da casa, sei lá, você se dá o agrado de, sei lá, sair para comemorar, conseguir isso. Você comemora seu progresso. E aqui eu fiz um desenho para ilustrar. E um dos passos também é ter planejamento. É transformar seus sonhos em um plano estratégico definindo prazos e recursos necessários
que foi o que eu já falei. Foi o que eu já falei, por exemplo, definindo prazo. Daqui a 5 meses eu quero ter dado entrada no carro. Eu quero ter pagado metade dele. E nisso, um dos passos também é comemorar todo o progresso. Como eu falei, é conseguir pagar metade do carro. Posso comemorar isso, porque eu consegui pagar metade do carro. Era um sonho que eu tirei do papel, virou projeto, e eu consegui definir uma meta, definir um prazo, e eu consegui. Por isso você deve comemorar. Por último, deixa eu dar uns também. Por último, você também tem que ter ação. Executar seu plano com disciplina e persistência, ajustando conforme necessário. Esse negócio de ajustando conforme necessário, por exemplo, você ganha 5 mil fixo e nisso você faz um plano, só que, sei lá, de repente você perde um emprego e nisso você tem que ajustar aquele seu sonho. E um dos princípios básicos da educação financeira que nós estudamos também, um deles é gastar menos do que você ganha. Por exemplo, você ganha R$1.000 no mês, mas aí tem um cartão de crédito que, sei lá, a mensalidade vem 2.000. E aí você fala, se eu ganho R$1.000 por mês, eu consigo pagar um cartão de crédito que tem 2.000, logo eu ganho 2.000. Bem, não é assim. Gastar menos do que você ganha, por exemplo, lá se você ganha R$1.000, você gasta 500, sei lá, você ganha R$1.000, gasta 500, e os outros 500 você pode botar, por exemplo, uma reserva de emergência, que é como que tem aqui. Você tem uma reserva de emergência para caso precise, e a reserva de emergência ela é muito necessária, ela é muito útil. Além disso, tem um planejamento financeiro, que é o que eu já falei. Se você ganha R$1.000, você não gasta os R$1.000. Você pode tirar um valor para sua reserva de emergência, ou então para outras coisas. Eu não soube explicar direito, mas é basicamente isso que a gente estudou. E eu vou estar deixando o PDF das minhas anotações e do que eu fiz no GSA para o professor João Neto. E é isso.